Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Augusto, cirurgião bariátrico há 20 anos e formado há 31 anos. Vamos falar um pouquinho, 5 elementos importantes para o paciente ter uma boa alimentação. Esse mês a gente está falando aqui muito sobre a obesidade como um todo, sem falar de cirurgia, sem falar de pós-operatório. Porque antes de a gente falar em cirurgia, a gente precisa entender como lidar com a obesidade. Então, 5 elementos que eu acho extremamente importante. E se qualquer pessoa seguir esse roteiro, vai ter sucesso em qualquer processo de emagrecimento. Nós vamos falar em próximos vídeos sobre as medicações, sobre outros métodos de emagrecimento que não a cirurgia. Mas, se todos seguirem esses elementos, esses 5 itens que eu vou falar, vai ter uma boa educação alimentar. E quais são esses 5 itens que a gente tem que se preocupar? Estresse e foco na hora de se alimentar. A pessoa, na hora de se alimentar, tem que ter paz, tem que ter tranquilidade. Não pode estar comendo, almoçando, jantando, tomando café, trabalhando ao mesmo tempo, no celular, em outras atividades. A pessoa tem que estar focada no que está fazendo. Porque quando a pessoa está focada no que está fazendo, sem estresse, com tranquilidade, ela vai botar o volume adequado, ela vai fazer a mastigação adequada, ela vai ter paz para poder se alimentar naquele momento. Um outro item muito importante é o volume que você coloca no prato. Obviamente, você tem que botar um volume adequado, dividido em 5 refeições. Não adianta fazer uma refeição caprichada e ficar outros períodos sem se alimentar. Em algum momento você vai sentir uma fome excessiva e vai compensar aquele período que você ficou sem se alimentar. Então é muito importante também ter o volume adequado no prato. E qual é esse volume adequado no prato? Vamos fazer uma média de 400 gramas no almoço, por exemplo, mas 50% disso tem que ser proteína. Quem quer fazer a fase de emagrecimento não pode comer muito carboidrato. O carboidrato faz parte, mas não pode comer muito carboidrato. E aí vem a seleção do alimento. Você tem que selecionar o alimento de forma adequada. Então, quem está na fase de emagrecimento tem que comer muitas verduras, folhas, a proteína. O carboidrato tem que ser a menor parte do prato. E em algumas pessoas que estão no processo de ter que perder muito peso, abolir um pouco o carboidrato nas refeições principais. Usar aquele carboidrato de raízes, de frutas, também sem excesso. Sempre que você fizer algum excesso, vai estar aumentando o número de calorias e não vai ser benéfico na sua proposta de perda de peso. Outro ponto importante é o tempo de se alimentar. Se a pessoa come muito rápido, ela vai encher rápido. Ela não vai mastigar direito o alimento. Então é importante a mastigação, o tempo de se alimentar. Eu sempre proponho que o paciente no café, no almoço, na janta, coma em 40 minutos. Mas naquele ato contínuo de pegar um garfo, botar o garfo na boca, mastigar, no início é interessante contar a mastigação. Alguns nutricionistas, algumas pessoas não gostam. Mas é importante porque você calcula, começa a mentalizar aquele tempo de mastigação, que eu proponho que sempre fique em torno de 20 mastigações. O lanche, 20 minutos. Para quê? Para que o paciente coma devagar, coma com atenção. Não adianta comer com pressa. Tem que metabolizar, tem que entender aquele processo. A alimentação tem que ser um processo. Tem que ser um momento do dia. E não é tão grande nesse momento. Então, vale a pena a gente se dedicar dessa forma. No volume, na frequência, na mastigação. Esses itens são muito importantes. Vamos recapitular. O estresse na hora de se alimentar, o fracionamento, café, lanche, almoço, lanche, janta. Quando eu falo janta, não é jantar, comer comida, mas o horário à noite de se alimentar. O volume, a seleção do alimento e, por último, a mastigação. Então, se você une esses 5 itens, você vai estar tendo uma alimentação
bem balanceada, bem regulada, você vai conseguir fazer um processo adequado para qualquer tratamento da obesidade. Se você não fizer isso, você não vai estar fazendo uma educação alimentar do jeito que ela tem que ser feita.